A paz do Senhor a todos. Meu nome é Cecília Ribeiro. O meu RA é 2007 40 94 5. O tema da minha palavra hoje é não chores. O texto está lá no Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do 11 ao 16. Olhando o panorama da humanidade hoje, nós percebemos quanta dor, quanta luta, quanto sofrimento. Nós percebemos grandes perdas devido a essa pandemia. Grandes perdas também por fenômenos da natureza, por grandes catástrofes. Percebemos também quanta dor, quanto sofrimento por causa da dureza do coração do homem. E em meio a tanta dor, nós vamos perguntar como consolar as pessoas. E aqui em Lucas, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: não chores. Jesus, nós vamos aprender aqui que Ele é o consolo, Ele é a vida e a ressurreição. Amém? Eu quero compartilhar com você nessa história 3 pontos que nós vamos aprender. Primeiro ponto, Jesus, Ele se importa com o seu problema. Segundo ponto, Jesus te consola. Terceiro ponto, Ele te restitui, porque Jesus é a ressurreição e é a vida. Amém? Então eu quero ler junto com você o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Vamos lá? O filho da viúva de Naim. Esse é o título da leitura. E aconteceu, pouco depois, ele ia à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esguife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. E todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o teu Santo Espírito sobre a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, hoje. Abra o nosso ouvido, o nosso entendimento, o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Que essa palavra caia em terra boa, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar aqui esse texto dessa mulher viúva e nós vamos aprender aqui com ela, com esse texto, nós vamos aprender 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus, Ele se importa com o seu problema. Segundo ponto, Jesus, Ele te consola. Terceiro ponto, Ele te restitui, porque Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Jesus, Ele está chegando nessa cidade chamada Naim, e com ele vai seus discípulos, e uma multidão seguia Jesus. E nesse caminho, nessa caminhada, Jesus, Ele vai de encontro e se depara com um cortejo fúnebre. Uma viúva prestes a enterrar o seu único filho. Ele, vendo a dor daquela mulher, daquela mãe, ele interrompe aquela caminhada até o cemitério. Ele entende
a dor que está acontecendo no coração daquela mãe. A palavra diz que ele olhou para ela com compaixão. Jesus, ele se preocupou com aquela mulher. Jesus se importou com a dor dela. Uma mulher naquela época, viúva e sem filhos, ela estava destinada a sofrer. Ou ela iria, porque naquela época uma mulher não poderia trabalhar. Então, ou ela iria mendigar na porta do templo, ela ia esmolar na porta do templo, ou ela ia buscar o alimento lá na respinga. Era chamado aonde havia colheita e os grãos que caíssem na terra, o agricultor, o dono da terra não poderia recolher, porque aquilo ali estava destinado aos estrangeiros, aos órfãos e à viúva. Essa palavra está lá em Deuteronômio 24, no versículo 19. Eu quero ler com você a situação que o Senhor, ele também nos socorre. Olha só, Deuteronômio 24, versículo 19. A palavra diz assim: quando o teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não torne a tomá-la. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Aqui é um cuidado que Deus tem com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Então esta mulher, a sina dela seria viver dessa forma. Jesus, ele olha para aquela mulher, ele para tudo por causa dela. Nós vemos aqui nessa leitura, nesse texto, a mesma forma que Jesus parou aquele cortejo, Jesus se importou com ela. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com seus problemas. Jesus para tudo para te ouvir. Fale com ele. Mostre as suas angústias, a sua dor. Mostre para ele onde dói. Porque Jesus, ele se importa com você. Talvez você esteja imaginando que ele não se importa, que ninguém se importa. Eu quero te dizer, Jesus se importa com seus problemas. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Ele para tudo para ouvir. Ele para tudo para ouvir as suas aflições. Fale com ele. Conte aonde dói. Amém? Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, ele te consola. Está aqui na palavra. Lá no versículo 13, a palavra diz que o Senhor compadeceu dela. Compadeceu daquela mulher. Uma mulher solitária, lançada à própria sorte. E ele está diante daquela viúva, com um olhar de amor profundo. E com compaixão ele diz a ela, não chores. Jesus, ele é a própria consolação. Jesus, ele nos consola. Jesus, ele te consola a todo momento. Ele tem compaixão e consola. E nós vemos aqui agora Jesus, quando consola essa mulher, nós vamos ver a empatia e a humanidade de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, ele vai quebrar todo o protocolo, tocando ali no jovem morto. No costume judaico, não se poderia tocar no jovem morto, ou não se poderia tocar em um corpo morto, porque ele seria considerado impuro por 7 dias. Essa palavra está lá também em Números 19, versículo 11.
que diz assim: aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Ele se tornava impuro de uma forma cerimonial. Cerimonialmente, Jesus era um rabino, um judeu, não poderia tocar em nada morto. Mas Jesus é aquele que quebra todo o protocolo para socorrer essa mulher. Jesus, agora, ele está diante daquela mulher, as pessoas estão olhando, e quando ele para, porque nós lemos ali que eles pararam o cortejo. Aquele corpo do filho dela estava sendo levado, na época era costume, eles faziam um estrado de madeira, e ele era trançado com tiras de couro. E ali naquele estrado era deitado o defunto e jogado um tecido em cima. Normalmente era um tecido de linho, era jogado em cima do corpo morto. E Jesus parou tudo e tocou naquele jovem. E Jesus vai dizer para ele: jovem, levanta-te. Agora nós vemos aqui a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus sobre a morte. Nós vemos aqui agora o grande milagre. Jesus, como divindade, sua autoridade sobre o pecado e sobre a morte. O Senhor restitui agora o filho para aquela viúva. E aqui nós entramos no terceiro ponto. Jesus, ele restitui você. Jesus restitui tudo que foi perdido. A palavra vai dizer que o jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus devolve ele. Diante de tudo isso que estava acontecendo, nós vemos aqui também o povo com temor. E o povo glorifica a Deus. O povo vai dizer: grande profeta se levantou no nosso meio e Deus visitou o teu povo. Eu quero te convidar agora, nesse momento, a pensar na sua vida. Eu quero concluir aqui dizendo que não importa o momento da caminhada da sua vida, não importa a situação que você está vivendo, eu quero te convidar a conhecer esse Jesus que se importa, esse Jesus que te consola, esse Jesus que te restitui. Eu quero te convidar a conhecer esse doce amigo chamado Jesus. Se você nunca confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dizer, eu quero te convidar a fazer essa confissão. Ele está no meio de nós. Ele é um presente do Pai para nós, para nos consolar. Ele nos dá a esperança de um reencontro. Todos aqueles que faleceram em Cristo, existe uma promessa que nós reencontraremos com nossos entes queridos. Mas para isso, nós temos também que estar alinhado com Jesus. Se você que nunca confessou, nunca aceitou Jesus como seu Senhor, e hoje você entende essa consolação, você entende que Jesus se importa, levante a sua mão aonde você estiver, que eu quero fazer uma oração de entrega com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar, Senhor, o nosso coração. Pai, sabemos que o Senhor nos consola, que o Senhor é o caminho, a vida e a ressurreição. Pai, nós te recebemos nessa noite como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, que o Senhor possa receber cada alma dessa que foi passada aqui hoje, cada pessoa aqui que se levantou com a mão, Senhor, crendo que o Senhor é o que nos consola. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também orar agradecendo a Deus a oportunidade, Senhor, deste grande aprendizado. Eu agradeço a Deus, eu agradeço à Universidade Unicesumar e aos seus professores.
Eu entrego cada um nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus servos. Que o Senhor possa usar cada um deles como ferramenta, Senhor, na tua obra. Usa, Senhor, cada um dos teus servos. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Senhor, acolhe e recebe cada um desses também que aceitaram Jesus hoje através desta palavra. E que seja feita, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe.